O Instituto de Cultura Espírita do Brasil está muito honrado com a presença da doutora Amélia Casalma. A doutora Amélia Casalma é uma autoridade na República de Angola, é diretora nacional do Gabinete de Intercâmbio do Ministério de Hotelaria e Turismo, lá da República de Angola. Mas, além de tudo, é uma irmã muito querida do movimento espírita, faz parte do Conselho Espírita Internacional, e nós temos nos encontrado em alguns países pelo mundo afora. Ao lado disso, ela é presidente da Federação Espírita de Angola e também dirige o Centro Espírita Allan Kardec de Angola, onde há, inclusive, uma obra social de alto nível, a André Luiz, né? Um atendimento de hospital, né? Um atendimento à saúde, e que mantém o intercâmbio com o Lar Fabiano de Cristo e com a Capemisa Social. É uma grande honra, doutora Amélia, a senhora estar conosco aqui, participando dessa nossa reunião. Eu gostaria que a senhora nos falasse um pouco do Espiritismo em Angola. Como é que o Espiritismo chegou em Angola, como é que ele se organizou e como é que ele está hoje, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de aqui estar. Também não contava, né? Mas quando nós somos servidores, nós somos encaminhados e chegamos aqui. E foi surpreendente para mim estar aqui num dia em que se está a falar do perdão. O perdão é um tema que nós abordamos muito em Angola. E abordamos por quê? Porque tivemos 30 anos de guerra. E é preciso trabalhar o perdão. Para além dos 30 anos de guerra que nós tivemos, os angolanos são uma população muito amorosa e pouco guardam de ressentimentos. Só para dar um exemplo, no dia 4 de abril de 2002, foi assinado o Acordo de Paz. Desde aquele dia, nunca mais houve um tiro naquele país. Apesar da guerra, mães com 10, 11 filhos ainda acolhiam outros filhos, sem terem o que comer para os seus, mas para cuidarem de outros filhos também. Por isso agradeço a oportunidade que o Mestre Jesus nos deu de estar aqui no dia da abordagem sobre o perdão. Perdão é libertar-se de nós, é libertar-se do nosso passado, das nossas amarras, é principalmente pegarmos naquela estrofezinha de Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aquele que nos tem perdoado. Se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados, porque o Mestre Jesus nos disse, vós sois deuses, e nós estamos dando uma ordem, não me perdoe como eu perdoo. Então, nós temos que perdoar, se quisermos ser perdoados. Minha irmã, como é que o Espiritismo chegou a Angola? O Espiritismo chegou a Angola, acho que há muito tempo. Em 1971, Divaldo Franco esteve em Angola. Está no livro Semeador das Estrelas. E no período de 71 a 75, houve uma manifestação de Monsieur Alves da Cunha, através de Divaldo Franco, e ele desmascara um massacre da Baixa de Cassange numa língua, por exemplo, em Quimbundo, numa província que falava umbundo. E a partir daí, acho que Divaldo Franco foi proibido entrar nos países de expressão portuguesa. Só que só entra depois das independências, que foi em 1975. Mas eu não conheci Divaldo Franco, eu era menina nessa altura. Nós conhecemos a doutrina espírita em 1996. Como é que nós conhecemos a doutrina espírita? Eu e Trajano, que é a pedra basilar da minha loucura, como ele diz. Trajano é escritor, convidou mais dois colegas. Fizemos um projeto com 3.000 livros e o projeto era para ser ofertado ao governo para reverter a receita para a terceira idade. Só que ao apresentarmos o projeto ao governo, tivemos com um membro do governo no Ministério da Recepção Social.
E nós já fazíamos preces, diversas preces, para várias ocasiões, sem conhecermos o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E foi falar 10 minutos do projeto, 1 hora de Deus. Oferecemos as preces. E foi-nos solicitado várias vezes. Passado um mês, esse membro do governo ligou-me e disse: Mélia, nós temos uns livros de uma tal doutrina espírita. Vocês querem ler? Era o Sextateuco, como eu chamo, porque incluía as obras póstumas. Quando nós lemos os livros das obras póstumas e todos os livros, eu li em uma semana, li os 6 livros da doutrina espírita. Achei muito engraçado, porque eu conhecia todo o conteúdo. Está tudo tranquilo, meu Deus, afinal está escrito aquilo que eu penso. E nessa altura, ligamos para Juvanir de Souza, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira, porque nós não sabíamos o que é isso de espiritismo, alguma doutrina, o que é isso? Só que nós ligamos para ele e foi um momento e a ligação caiu. Então eu resolvi, enquanto psicopedagoga, organizar o programa de estudo da doutrina espírita do livro do Evangelho. Iniciamos pelo livro do nosso irmão André Luiz, o livro Nosso Lar. E foi o capítulo 1, no último parágrafo, que dizia: ó irmãos da terra, suai agora, para não chorardes depois, que criou a Casa de Caminho André Luiz. E aí começamos os estudos. Ainda hoje é a metodologia que nós utilizamos. Estudar os livros de capa a capa. E existem 400 espíritas que nós conhecemos, 3 em Luanda, 1 numa província que é na Huila, mas há várias pessoas que estão estudando. O movimento espírita em Luanda é pequeniníssimo, mas a mim me parece, por tudo que eu conheço, que os princípios da doutrina espírita estão incutidos dentro da mente e do coração daquele povo. Por quê? Porque nós aprendemos com os mais velhos os seguintes ditados: cá se faz, cá se paga. E quando nós transmitimos a doutrina espírita, dissemos assim: a similitude entre o princípio da doutrina espírita, a lei de causa e efeito, é o ditado cá se faz, cá se paga. Ou é o ditado o feitiço vira contra o feiticeiro. E o cá se faz, cá se paga é a lei da reencarnação. Então esses 2 princípios, cá se faz, a lei da reencarnação e a lei de causa e efeito, é aprendido, é vivido todos os dias naquele povo. Fica fácil para nós transmitirmos a doutrina espírita. Para além do conhecimento da mediunidade, que ele é visto por todos como o espiritismo, a gente diz não, mediunidade é inerente a toda a gente. O espiritismo é estudo, é ciência, é caridade, é amor. É o que nós transmitimos. Muito bem. Queria que a senhora falasse um pouco do trabalho assistencial que desenvolve lá. Muito bem. Nós estamos construindo, ele não está construído, a Casa de Caminho André Luiz, como eu já disse há pouco, em homenagem a André Luiz, pelo seu livro Nosso Lar e por todos os livros que ele traz, que para nós é um grande aprendizado. E aí temos a Casa de Caminho André Luiz, que nós deixaremos essa apresentação para um dia com tranquilidade o nosso irmão César apresentar a voz, ou o nosso irmão o Jorge Cerqueira, que conhece bem a obra. A Casa de Caminho André Luiz tem uma dimensão de 420 mil metros quadrados. Quer dizer o quê? São 42 campos de futebol juntos. A primeira fase contempla a área de saúde, uma clínica que atende diariamente 600 doentes por dia. Faz de 8 a 10 partos. Atende 150 a 200 mulheres no pré-natal. Isto na área de saúde tem 45 camas de internamento, fazemos as análises clínicas, temos uma vez por semana
a ecografia para a verificação, principalmente da mulher grávida. Temos a área de saúde pública, a área da vacinação, portanto, do PAV. Na área da educação, temos a alfabetização para adultos e temos 620 crianças, ou tivemos até este ano, terminou o ano letivo agora em dezembro. Para este ano letivo, que vai começar em fevereiro, teremos aí 850 alunos, porque já tivemos mais ajuda em 4 salas de aulas. Portanto, estão a estudar neste momento, estudaram até o ano passado, o ano letivo, 620 pessoas. Queria só dizer o seguinte, que a doutrina espírita na Casa de Caminho, ela é transmitida numa disciplina para que ela entre para todos os segmentos religiosos, para todas as pessoas crentes ou não crentes da doutrina espírita. Nós fazemos-la passar como uma doutrina, como uma filosofia. Assim como a criança estuda matemática, estuda português, ela vai estudar a filosofia espírita, porque assim, seja católico, protestante ou não, essa criança aprende na escola. Ela também tem uma disciplina que vai estudar a astronomia. Já temos o telescópio, um semiprofissional, para trabalhar o orgulho, para quando a criança fizer observações, perceberá que somos um grãozinho na areia. Hoje, adultos, nós achamos que somos os maiores, afinal somos pequeninos. Há uma disciplina que é a interação interpessoal, em que a criança vai ao campo visitar o mais velho. Vai visitar a criança mais pobre ainda, para perceber, para perdoar, para levantar a sua autoestima e fazer um homem melhor, trabalhar o ambiente, etc, etc. Temos a área da formação profissionalizante, temos as oficinas de padaria, carpintaria, cozinha, padaria. Temos ainda vários espaços que precisam ser desenvolvidos, como a área do desporto, com as várias modalidades, e outras áreas mais que depois serão desenvolvidas aqui. Contamos, desde o ano passado, no final de 2011, de 2010, foi quando o nosso irmão Jorge Cerqueira fez o favor de visitar Angola. Nessa altura eu gozei com ele ainda, porque quando eu conheci o nosso irmão César foi em 98. E nosso irmão César dizia assim: Mélia, eu tenho um compromisso com a África. Mas levaram 12 anos para chegar até lá. Quando o nosso irmão Jorge Cerqueira ligou: irmã, eu sou fulano de tal, nós precisamos de trabalhar juntos. Eu disse: para quê? O irmão Bezerra de Menezes está sinalizando. Eu disse: não faça isso. O do irmão doutor Bezerra de Menezes é que não está bom da cabeça, que insiste. Mas foi uma bênção o nosso irmão Jorge ter ido visitar a obra. E a partir daí tivemos uma ajuda muito grande. Porque a Casa de Caminho tem 110 trabalhadores, para além dos voluntários. É trabalho de 24 horas. Para além do trabalho dentro da instituição, 3 vezes por semana, deslocamos-nos à comunidade mais distante. Na quadra festiva, nós vamos para províncias ou estados, como vocês chamam, 1000 quilômetros, terra batida, mas vamos procurar a comunidade mais carente, os nossos irmãos, que a gente precisa de estar. Eu gostaria que a senhora encerrasse dizendo como é que pode chegar a ajuda. Sabemos que Angola é um país pobre, que tem muita dificuldade, e o trabalho heróico que vocês desenvolvem lá precisa de apoio. Como é que essa nossa entrevista está indo pela TV ICEB para o mundo inteiro? Como é que o mundo pode ajudar o trabalho de vocês? Muito bem. Como é que o mundo pode ajudar o nosso trabalho? Por exemplo, se for à internet, há um site da SIACA, que é www.seaca,
que é seaka.org, ou ir para o site do SEI, do Conselho Espírita Internacional, procurar Angola, está lá a SIACA. Tem lá os dados das contas bancárias no site da Angola. Também poderão entrar em contato com Lar Fabiano de Cristo, com a KPMISA, que é um elo que chega direto a Angola. Poderão procurar na Google Amélia Casalma, vem os dados meus e vem também a Casa de Caminho André Luiz. Portanto, há várias formas. É só querer, porque a gente chega lá. Muito bem. Como ele disse, o Brasil tem uma dívida com a África. E, na verdade, nós temos uma alegria enorme com a possibilidade de poder ajudar de alguma forma. Pedimos a Jesus que abençoe seu trabalho, Dr. Bezerra, André Luiz e todas as grandes almas que fazem do Espiritismo no Brasil esse centro irradiador do bem, da luz e da paz, que essas grandes almas estejam com a senhora, no seu coração, com o Trajano, com todos os trabalhadores que estão lá, dando o melhor de si, para que em Angola os nossos queridos irmãos possam ter uma vida um pouco melhor e sonhar com um mundo mais feliz. Muito bem. Eu queria agradecer também e não deixar de sinalizar uma pessoa que está aqui conosco, que é a irmã Aparecida. Essa irmã foi a irmã que depois ficou fazendo elo com o nosso irmão César e com os outros, sinalizando sempre a necessidade de ajuda da Angola. Queria agradecer a todos os irmãos. Precisamos de todos. E não se preocupem onde é que eu vou dormir. A Casa de Caminho tem uma casa grande para dormirmos. Onde é que eu vou comer? Tem uma padaria enorme, uma cozinha para a gente comer. Precisamos médicos, precisamos profissionais das áreas profissionalizantes. Por quê? Porque nós optamos por trabalhar o ciclo da redução da pobreza, formar para ter melhor emprego, para sair da pobreza. E para isso precisamos de bons profissionais. Quero agradecer muito sinceramente, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus, a todos os espíritos, Bezerra de Menezes e todos, e depois descendo para os nossos irmãos encarnados, César, Nestor Mazotti e tantos outros irmãos, e todos aqueles que, pela vibração, passam para Angola. Uma grande ajuda para a SIACA, vibração. Quem não puder ir, não pode estar perto, mas vibrem. Pedimos uma oração por dia quando fizerem. Lembre-se da gente. Muito obrigado.